Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscreva no canal e ative as notificações para o recebimento de novos vídeos. E nesse vídeo de hoje eu irei falar a respeito da farsa da desigualdade salarial entre homens e mulheres no mercado de trabalho. A inspiração para fazer esse vídeo veio quando eu estava lendo algumas matérias e dentre elas eu acabei passando os olhos em uma que dizia, em pleno 2023 e nós ainda temos que lidar com diferença salarial entre homens e mulheres. E aí eu fiquei pensando comigo mesmo, cara, eu trabalho em emprego CLT desde 2010, desde quando eu tinha 16 anos, e eu nunca vi uma mulher recebendo menos do que eu exercendo o mesmo trabalho que eu, Isso é uma coisa que nunca aconteceu. Isso inclusive é algo proibido por lei. Se uma pessoa comprovar ali que ela está recebendo menos do que outra por sexismo, nas mesmas condições ali e tal, com o mesmo tempo, exercendo o mesmo cargo, essa pessoa, que está fazendo isso, esse patrão, eventualmente vai receber uma multa violentíssima, o funcionário vai ser indenizado. Então eu não sei por que, que esse pessoal que alega isso não instiga, as pessoas a comprovarem que elas estão recebendo menos porque são mulheres, Isso não só é infundado, como é mentira. Então, eles basicamente querem forçar uma narrativa que diz mais ou menos assim, que nesse sistema patriarcal que nós vivemos, os homens eles são favorecidos profissionalmente e as mulheres não. Então, elas têm dificuldade em ascender em seus empregos, ao passo que os homens sobem muito mais rápido. Então, nós temos que quebrar esse tipo de coisa, vencer esse tipo de desafio e conquistar o nosso lugar e tal. E é muito interessante que você constata que quando eles fazem esse tipo de afirmação, eles baseiam esse argumento em uma estatística que fala a respeito de renda média. Renda média é diferente de salário. Esse pessoal é muito engraçado, Porque eles trocam as palavras de uma maneira proposital para causar uma confusão e instigar aquele tipo de sentimento revanchista, Das mulheres em relação ao homem. Então, quando você fala de salário e renda média, são coisas diferentes e eu vou explicar isso mais no final do vídeo. Então, eles desconsideram completamente que a questão de renda média ela varia muito, de outros trampos que você pode ter fora o seu emprego CLT. Então, isso não só é mentira, como é completamente inconcebível e eu vou constatar aqui ao longo desse vídeo o porquê que a renda média dos homens é maior que as das mulheres. Então, em primeiro lugar, os homens eles trabalham mais horas semanais que as mulheres. Então é muito comum, principalmente quando você vai pesquisar sobre esse tipo de tema, aparecer matérias da mídia mainstream afirmando exatamente o contrário disso, Que as mulheres é que trabalham em média 3 horas por semana a mais que os homens e ganham em média 76,5% do rendimento deles. E isso é interessante, cara, porque para chegar nessa conclusão, o que eles fazem? Eles pegam as horas que a pessoa trabalha em seu cargo de emprego e acrescentam isso com o trabalho doméstico. Então, para eles chegarem à conclusão de que as mulheres trabalham em média 3 horas a mais que os homens na semana, eles pegam afazeres domésticos. Então, a mulher às vezes chega em casa, tem que fazer uma janta, tem que cuidar dos meninos, E o homem, claro, o homem fica sentado no sofá, com uma cerveja na mão e comendo pipoca e coçando o saco, O homem não faz nada quando chega em casa, é só a mulher que trabalha, cara, isso não só é mentira, Como também, se você fosse para fazer a mesma coisa em relação ao homem, você também teria que contar quando o homem tem que trocar uma lâmpada em casa, Quando o cara tem que lavar o carro. Então eu, por exemplo, eu tenho 2 irmãos, eles são casados, E um dos meus irmãos em específico, ele possui uma loja. Então, quando eu passo, às vezes, alguns dias lá na casa dele, é bem comum, Às vezes, ele e a esposa dele, eles trabalham, na mesma loja. E quando eles chegam em casa é bem comum, a minha cunhada ela chega em casa, ela vai fazer comida, ela vai ter os afazeres domésticos, vai cuidar das coisas da minha sobrinha, e meu irmão ele tá lá preenchendo planilha ali de controle de estoque da loja, às vezes ele leva algum serviço da loja para fazer em casa, ele trabalha com manutenção e conserto, então às vezes ele conserta algumas coisas na casa dele mesmo, fica às vezes até 8, 9, 10 horas da noite trabalhando, e isso, claro, para essas pesquisas não é contado como carga extra de trabalho, mas o da mulher é muito interessante. Então, para um casal funcional,
É a coisa mais comum é quando você chega em casa, você ter seus afazeres domésticos, você ter trabalho em casa. Aí vai ter uma doida aqui comentando: ai, mas o meu marido ou o marido da minha amiga não faz nada quando chega em casa, só eu que trabalho, logo só eu que tenho que ter contabilizado horas de trabalho extra domésticos nessa pesquisa. Então, se o problema é o seu esposo, vagabundo, pilantra que você arrumou, preguiçoso que não faz nada, aí já é um problema seu. Quando um casal é funcional, os dois têm que trabalhar quando chega em casa. Mas para essas pesquisas aí, o trabalho do homem não importa, só o da mulher, porque eles têm que infligir esse tipo de narrativa incoerente de que as mulheres trabalham mais e ganham menos do que o homem. Agora, se você for ver a quantidade real de horas trabalhadas entre homens e mulheres em seus respectivos cargos, eu vou deixar aqui linkada num comentário fixado uma matéria, tá, um pouco antiga, né, datada de 2010, que é da época que esse tipo de matéria não era tão enviesado, que fala, né, que em média, os homens que trabalham 3 horas a mais por semana que as mulheres. Então, as mulheres elas trabalham 44 horas semanais e os homens, em média, 47,2 horas semanais. Então, esse meu irmão que ele tinha essa loja, né? Eu já trabalhei com ele, inclusive, quando ele mudou de uma loja menor para uma loja maior, quando ele expandiu. E aí ele estava precisando de gente para trabalhar. Eu estava sem emprego nessa época, trabalhei com ele, inclusive, até durante quase 2 anos. Foi um período muito bom. E era bem comum quando o negócio estava apertado mesmo, eu e meu irmão a gente ficava até meia-noite trabalhando, entendeu? Eu ajudava ele nos concertos e tal. Quando a gente tinha que levar alguns equipamentos lá para Lusiânia, quem ia para lá era eu e meu irmão, entendeu? A gente pegava um engarrafamento sinistro lá, ia para lá, era 70 quilômetros de distância, a gente ia escutando Disturbed no carro, né? Que a gente é roqueiro, era muito legal. Mas a esposa dele ia para casa, né? A esposa dele e minha sobrinha iam para casa e quem ia lá pegar os negócios, trazer lá, era eu e meu irmão. Chegava em casa às vezes 10h30, 11 horas da noite. Então era bem comum, cara, a gente trabalhar mais tempo e ninguém reclama disso, muito pelo contrário, né? A gente sempre teve aquela coisa de, pô, a gente é homem, né? E eu sempre fui criado desse jeito, eu tive uma educação bem tradicional, bem coisa de tipo, ah, você é homem, você é o provedor, você tem que trabalhar e pá, eu nunca reclamei disso, muito pelo contrário, a gente sempre achou normal, né? Mas é bem comum quando você tá em um lar funcional mesmo, quando o negócio pega que é necessário fazer um extra, ou o homem trabalhar mais que a mulher, todo mundo sabe disso, né? Então, claro, quando você trabalha um pouco mais de horas extras, consequentemente isso pode, né, se transformar em uma remuneração mais alta. Em segundo lugar, os homens eles arriscam mais, né? Então são eles os que mais empreendem. São a maior parte dos empreendedores. Então 65%, né? 65,2% para ser mais exato, dos empreendedores são homens. E as mulheres representam 34,8% desse total de empreendedores. Então, essas startups, esses negócios malucos de internet, marketing digital, negócios online, né? A maioria é composto por homens. São os homens que geralmente estão envolvidos nesses negócios, nas suas maiorias, né? E essas profissões muitas vezes rendem bastante dinheiro. Então, os maiores criadores também da humanidade, os maiores inventores, né? Tipo Thomas Edison, que criou a lâmpada, Graham Bell, que criou o telefone, os irmãos Wright ou os Santos Dumont, né? Que criaram um avião, há sempre essa dúvida. Né? Então, assim, o homem ele tem, né, naturalmente essa aptidão de criar coisas porque ele é um solucionador nato de problemas. E esse tipo de coisa geralmente tem remunerações muito boas, né? Criação, resolução de problemas e etc. Né? Então você vai ver ao longo da humanidade, e até hoje isso ainda acontece, essa coisa de robótica, tecnologia e tal. Geralmente quem sempre encabeça esses negócios são homens, né? Em terceiro lugar, a maioria dos empregos de alto risco são ocupados por homens, cerca de 90%. Então, esses empregos aí, cara, de piloto de avião, que fica em altura, que tem, né, um alto índice de periculosidade ou insalubridade, são empregos que também eles costumam pagar bem, né? Porque tem adicional, tem isso, são ocupados na maioria por homens. Então, isso também gera um ônus, né? Então, em uma estatística coletada nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, em 2017, foi constatado aí que mais de 4 mil homens morreram em seus locais de trabalho. As mulheres, em contrapartida, foram 386.
Então, profissões aí, cara, como mineradores, pilotos de avião, desentupidores de esgoto, que é uma profissão extremamente insalubre, soldadores, eletricistas e etc., são majoritariamente ocupados por homens. Inclusive, no local que eu trabalho, né, há uns 2 meses atrás, teve processo seletivo para o cargo de operador de empilhadeira. Pergunta se alguma mulher foi lá se candidatar. Não foi, quem se candidatou foi um homem, entendeu? Isso, claro, não é um demérito para as mulheres, muito pelo contrário, né? A gente sabe aqui que a natureza feminina ela é diferente da masculina, só que, em contrapartida, isso justifica porque que a renda média masculina é uma renda maior, né? E outro motivo é que apenas 10% dos homens ocupam cargos de alto nível, né? 90% trabalham em subempregos ganhando entre 1 a 3 salários mínimos. Então eu coloquei essa observação, por quê? Porque geralmente, né, quando esse pessoal aí fala a respeito disso, né, nós ocupamos cargos de liderança em um percentual menor, elas geralmente observam simplesmente os homens do topo, né? E como é que é fácil você constatar que somente 10% dos homens ocupam cargos de alto nível? Como eu sempre falo aqui, quem tem uma experiência de estudo analítico de estatísticas e uma boa noção de causa e efeito, sabe que quando você tem uma estatística que diz algo, você pode, né, constatar outros. Então, se você pegar aqui uma estatística que fala a respeito da média salarial do brasileiro, você vai constatar que 90% dos brasileiros ganham menos de R$ 3.500 por mês. Então, se 90% ganham até isso, logo também 90% dos homens, por tabela, ou talvez um pouco menos ou um pouco mais, não sei, vão também ocupar aí cargos de menor expressão no mercado de trabalho, né? Então, é uma coisa muito interessante você constatar isso. Então, concluindo, não existe esse negócio de desigualdade salarial. Quando se fala em salário, se fala em remuneração por prestação de serviço em razão de contrato de trabalho. Então, salário tem um significado semântico, né? É engraçado que esse pessoal, principalmente esse povo da lacração, eles gostam muito, né, de distorcer a semântica das palavras para atender aí aos seus desejos ideológicos, né? Então, o que existe, na verdade, é uma diferença de renda média entre os homens e as mulheres, onde os homens, por motivos apresentados anteriormente, né, eles possuem um rendimento mensal médio 21% maior que o das mulheres. Então é o que eu falei, né? Os homens eles se arriscam mais, eles têm profissões que remuneram melhor, profissões mais arriscadas. Os homens eles são os maiores empreendedores, né? 65% aqui no Brasil dos empreendedores são homens. Geralmente empreendedorismo costuma dar mais dinheiro do que profissões CLT, etc. Então é isso, tá? Toda vez que esse pessoal vier falar que tem lá desigualdade salarial entre homem e mulher, desigualdade salarial é um cacete, tá bom? Esse pessoal não entende nada de estatística, só tá falando bobagem e isso é papo pra boi dormir, tá? Boi. Falando em boi, assiste depois aí o meu último vídeo onde eu falo a respeito de cuquismo cultural, porque esse vídeo aí achei muito da hora de fazer, tá? Então é isso, um abraço e até mais.